Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma aula de elétrica e agora, galera, vamos finalmente falar da força elétrica, ou então dizer que vamos estudar a lei de Coulomb, galera. Vamos lá então? Pessoal, é o seguinte, até então nós estávamos vendo, né, vimos na aula 2 de elétrica, o princípio da atração e repulsão das cargas, não é verdade? Dizemos que duas cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem, não é verdade? Só que, galera, concorda comigo que para existir uma atração e uma repulsão, é preciso que uma força provoque essa atração e uma força provoque essa repulsão, não é verdade? Então, quando a gente fala de atração e repulsão, nós estamos falando de forças, tudo bem? E tem um jeito, galera, quando eu estou falando de cargas pontiformes, cargas pontuais ou então partículas, tanto faz, quando eu estou tratando de partículas carregadas, eu posso calcular essa força e estudar essa força. A primeira coisa, galera, que nós temos que fazer é entender que a força é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, ela não tem só um valor. Ela tem um valor, que é o seu módulo, ok? Então ela tem módulo, direção e também tem sentido. Tá bom, galera? Então, a força é uma grandeza vetorial, então ela tem módulo, direção e sentido. Ela é uma seta, ok? Uma seta, entre aspas, né, pessoal? Mas então, imagina que você tem uma carga positiva num ponto do espaço e a uma certa distância d, eu também tenho outra carga positiva em um certo outro ponto do espaço. Eu quero saber, eu já sei que entre elas vai haver uma força de repulsão, porque elas são cargas de sinais de mesmo sinal, duas cargas positivas. Eu quero saber como que eu vou representar essa força, qual é o jeito correto de representar essa força e como calcular o valor dessa força, ok? Então, a primeira coisa, pessoal, se você tem as duas cargas, sabe o sinal delas, a primeira coisa, você desenha uma reta que liga as duas cargas. Então, o primeiro passo, sem dúvida, é desenhar uma reta que liga as duas cargas, tá bom? Se eu tenho duas cargas, são dois pontos e dois pontos determinam uma única reta. Então, só vai ter uma reta que passa pelas duas cargas, ok? A segunda coisa é, bom, olha para as duas cargas, uma é positiva, a outra também é positiva. Então, entre elas tem força de repulsão. Ué, se tem força de repulsão, galera, você desenha uma força aqui, vai se chamar força F, ok? E a outra força lá, força F. Se fosse atração, as forças seriam uma de encontro com o outro, tá bom? Seriam uma de encontro com o outro. Então, quando é repulsão, as duas apontando para fora, quando é atração, as duas apontando para dentro. Então, primeiro passo, faz uma reta, porque com a reta, galera, ao desenhar a reta, você acabou de determinar qual é a direção da força, tá bom? Quando você faz a reta que passa pelas duas cargas, você está determinando a direção da força. E quando você usa o sinal das cargas para saber se é saindo ou entrando, você está falando qual que é o sentido, para onde que aponta essa força, ok? Beleza? As cargas aí vão estar uma distância, imagina que as cargas agora, galera, estão uma distância d uma da outra, ok? Estão uma distância d uma da outra. Sendo assim, sabendo o módulo das cargas, sabendo qual que é o valor das cargas, sabendo a distância d e sabendo o meio em que elas estão, se é no vácuo, se é na água, se é no óleo, se é na parada, que essas cargas vão estar em algum meio, ok? Sabendo o meio que elas estão, é possível calcular qual que é o valor, qual é a intensidade, qual é a magnitude, qual é o módulo da força F, ok? Tudo isso é sinônimo, viu, galera? Intensidade, módulo, valor, magnitude. Tudo isso significa qual é o número, qual é o valor em newtons. Newtons é a unidade de força, tá bom, galera? Na física, força é medida em newtons. Então, quantos newtons essa força F tem, ok? Como a gente faz isso? Através da lei de Coulomb. Olha aqui a lei de Coulomb, pessoal, que interessante. A lei de Coulomb, o módulo da força F é calculado assim, K, e esse K, galera, o que significa ele? É uma constante chamada constante eletrostática. Ela é uma constante que depende do meio. Por exemplo, o vácuo tem um valor. Aí nós temos, na parafina tem outra, na água tem outra, entendeu? Sei lá, em algum gás tem outra. Dependendo do meio que você tá, esse K vai ter valores diferentes, ok? Ele depende de um negócio chamado permissividade elétrica, ok? Permissividade elétrica vai te dar aí o valor do K. Tudo bem, pessoal? Beleza? E aí, também olha que interessante, ela depende do produto, ó, o produto, porque é vezes, do módulo das cargas. Então, peraí, não interessa se a carga é positiva ou negativa. Para calcular o módulo da força, você usa o módulo das cargas,
ok? Então, se fosse, por exemplo, uma carga fosse de menos 2 coulombs, em vez de colocar menos 2 aqui, eu colocaria mais 2, porque o módulo de menos 2 é mais 2, ok, galera? Então, ó, aqui eu coloco só o número, só o valor da carga, ok? Dividido pela distância que separa as cargas ao quadrado, certo? Lembra que carga é medida em coulombs e a distância que tem 100 metros, tá bom? Então essa fórmula aqui vai te dar a força eletrostática, a força da lei de Coulomb, ok? Lembrando que a lei de Coulomb, galera, vale somente para cargas pontuais, ou também ditas cargas pontiformes ou então partículas, ok? Se forem corpos muito extensos, não vale essa lei de Coulomb. Tudo bem, galera? Beleza? Então, ó, tem duas cargas, desenha a reta, a direção é a reta, o sentido depende do se é carga positiva com carga negativa com cargas de mesmo sinal, cargas de sinais contrários, ok? E é isso. Galera, esse K, ele tem um valor muito conhecido para o vácuo. Então, é um K, ele depende do meio, o exercício vai te dar quanto que vale esse K, ok? Mas no vácuo, ele tem um valor que é muito utilizado e compensa você decorar esse valor, ok? Porque cai muito no vácuo, ou no vácuo ou no ar, tá bom? Esse K no vácuo vale 9 vezes 10 elevado a 9, tá bom? E a unidade dela é essa daí, ó, newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, tá bom? Então, o K no vácuo, que é chamado K0, vale 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Ok, galera? Lembra que newton é a força, metro quadrado é por causa desse d elevado ao quadrado aqui, ok? E coulomb ao quadrado é porque esse aqui é coulomb, esse aqui é coulomb, coulomb vezes coulomb vai dar coulomb ao quadrado. Tudo bem, galera? Beleza? Então, vamos treinar. Ó, calcule a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes, uma que vale 3 vezes 10 elevado a 15 e a outra que vale 5, perdão, e a outra que vale 5 vezes 10 elevado a 6, coulombs, ok? Que se encontram no vácuo, separados por uma distância de 15 centímetros. Vamos lá, pessoal, ó. Utilizando aqui a lei de Coulomb, galera, utilizando a lei de Coulomb, nós temos que é só você ter aqui o K0, aqui os dois Qs, ok? Que são o valor das cargas elétricas. O K0 vai ser 9 vezes a nona, porque ela está no vácuo, ok? Uma carga vale 3 vezes 10 a menos 5 coulombs, e a outra carga vale 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. E aí eu vou colocar em metro, ó, ele deu em centímetro, mas eu vou colocar em metro. Lembra que 1 metro é igual a 100 centímetros, então é só dividir por 100. 15 dividido por 100 vai dar 0,15. 0,15 ao quadrado. Aí você faz a conta, 9 vezes 3 é 27, 9 menos 5 vai dar 4, menos 6 vai dar menos 2, ok? Então, ó, vai dar 4 vezes 5 vezes 10 é menos 6, ok? Aí você faz a continha 27 vezes 5 também, 135, 4 com menos 6 vai dar menos 2, e aí o 0,15 ao quadrado deu 0,0225. Aí você faz a divisão, pessoal, e chega que o valor é, portanto, 60 newtons. Ok, galera? Esse é o valor da força que duas cargas, uma valendo 3 vezes 10 a menos 5 coulombs e a outra 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, sentem uma da outra a 15 centímetros de distância. Uma coisa importante, galera, que eu esqueci de falar, é que já que essa força é o par e reação dessa, o módulo dessas forças são iguais. Então, por mais que uma carga tenha 10.000 coulombs, a outra tenha só 1 coulomb, a força que uma faz na outra é idêntica, porque é um par ação e reação. E um par ação e reação sempre tem mesmo módulo, mesma intensidade. Ok, pessoal? Vamos para o segundo exercício? Uma esfera recebe, respectivamente, cargas iguais a 2 coulombs e 4 microcoulombs, separados por uma distância de 5 centímetros. Na área, ele pergunta, calcule o módulo da força de atração entre elas. Vamos lá, pessoal? Ó, de novo, ele te deu as cargas, você usa K vezes Q sobre D quadrado. O K vale 9 vezes 10 a nona, o Q1 vale 2 vezes 10 a menos 6, que é micro, lembra que o micro é 10 a menos 6, tá bom? E a outra vale 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,05 ao quadrado. Isso aqui é só você passar o 5 para metro, só dividir por 100, vai dar 0,05. E aí isso daqui vai dar, se você fazer a continha aqui, ó, 9 vezes 2 vezes 4 dá 72. E aí 9 menos 6 dá 3 positivo, menos 6 dá 3 negativo. Então vezes 10 a menos 3, dividido por 0,0025, porque é 0,05 ao quadrado, tudo bem? E aí você faz a continha, galera, você chega em 28,8 newtons. Esse é o valor da força de interação dessas cargas. Na beira ele coloca o seguinte, galera, se colocarmos as esferas em contato e depois afastarmos por 2 centímetros, qual será a nova força? Pessoal, então vamos lá, ó. Se eu coloquei as esferas em contato e as esferas são iguais,
Ok? A gente pode calcular a carga nova delas através daquela lei. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Na verdade, não na aula passada, na outra ainda. Sobre elinização por contato, galera. Quando as esferas são idênticas, para você calcular a carga que cada uma delas vai ter no final, basta que você faça uma média aritmética. Então você faz Q1 mais Q2 divide por 2. O Q1 vale 2 vezes 10 a menos 6. O Q2 vale menos 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 2. Chegando no valor de menos 1 vezes 10 a menos 6 coulombs para cada uma das cargas. Então, as esferas, no final do contato, cada uma vai ficar com menos 1 microcoulomb de carga. Ok? Essa é a ideia. E agora que cada esfera tem menos 1 microcoulomb de carga e a distância entre elas é 2 centímetros, basta refazer a conta. KQQ sobre D quadrado, lei de Coulomb. Substitui. K vale 9 vezes 10 a nona. O Q vale menos 1 vezes 10 a menos 6. Na verdade, não vale menos 1 porque você usa o módulo da carga, né? Por mais que a carga seja positiva, você não coloca menos na fórmula. Você coloca só 1 vezes 10 a menos 6. E de novo, aqui 1 vezes 10 a menos 6, que as duas valem 1 vezes 10 a menos 6. Lembra que na elinização por contato, quando as esferas são idênticas, as cargas finais são iguais. E aí você coloca aqui a distância, que é 2 vezes 10 a menos 2, porque eu passei para metros, né? De centímetros para metros, ao quadrado. Fazendo a continha aqui, galera, você vai chegar em 22,5 newtons. Ok, pessoal? Tudo bem? Essa é a força de interação depois do contato das esferas. Beleza? E é uma força de repulsão. Perceba que antes eu tinha uma força de atração, porque uma era positiva e a outra era negativa. Antes era força de atração. E agora eu tenho força de repulsão, porque as duas são negativas. Ok, galera? Vamos lá, olha que interessante. Aqui nós temos a lei do inverso do quadrado da distância. O que é isso? Perceberam que na lei de Coulomb, olha que interessante. Você tem o D ao quadrado lá no denominador. Então quer dizer que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como assim, professor? Inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que significa isso? Galera, é o seguinte, ó, perceba que na lei de Coulomb eu tenho D ao quadrado aqui no denominador. Quando está no denominador, eu digo que é inversamente proporcional. O que significa? Quando a distância aumentar, a força diminui. Quando a distância diminuir, a força aumenta. Tá bom? Então, quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta. Certo? Beleza? Então, vamos lá, ó. Significa o seguinte. O que é esse negócio de lei do inverso do quadrado da distância? Se a distância aumentar x vezes, não interessa se for uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, não interessa. Se a distância aumentar x vezes, a força diminui x ao quadrado. Certo? Então, por exemplo, lá, a força aumentou 2 vezes. Então... A distância aumentou 2 vezes. Então a força diminui 4 vezes, porque é 2 ao quadrado, certo? E se a distância diminuir x vezes, a força aumenta x ao quadrado, entendeu? Quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta, certo? Mas lembra que é sempre ao quadrado. Então, por exemplo, imagina, se a distância diminuiu 3 vezes, então a força aumenta 9 vezes, que é 3 ao quadrado, certo? Vamos fazer um treino aqui, pessoal, para entender essa lei. Imagina que você tem duas cargas e elas estão separadas por 4 metros inicialmente. Quando elas estão a 4 metros de distância, a força que uma sente da outra é de 20 newtons, certo? Então, a força que uma sente da outra é de 20 newtons. Agora, se eu for lá e colocar um D igual a 8, perceba que da primeira situação para a segunda, a distância aumentou 2 vezes, porque 8 é 2 vezes maior que 4. Então aumentou 2 vezes. Se a distância aumentou 2 vezes, a força cai 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4, então a força vai cair por 4. Quanto que é 20 dividido por 4? 20 dividido por 4 vai dar 5 newtons. Espera aí, ó. A distância aumentou 2 vezes, perceba que a força caiu 4 vezes, certo? Vamos lá. Agora eu vou pegar essa distância, perceba que a distância ali, ó, ela diminuiu por 2, porque antes era 4 metros de situação inicial e agora está 2 metros. Se a distância diminuiu por 2, então a força agora vai aumentar por 4, não é verdade? Porque 2 ao quadrado. Se diminuiu por 2, a força aumenta por 2 ao quadrado. 20 vezes 4, 80 newtons. A força vai dar 80 newtons agora entre as cargas. Tá bom? Vamos lá, galera. Perceba que agora do D inicial, que é 4, para o outro D, que é 12 agora, a distância aumentou 3 vezes, porque 4 vezes 3 vai dar 12, não é verdade? Então de 4 para 12, aumentou 3 vezes a distância. Se aumentou 3 vezes, a força cai 9 vezes, não é verdade?
Então vai cair por 3 ao quadrado. Vai ficar 20 dividido por 9, tá bom? Vai dar um número quebrado aí, pessoal. Mas vai dar 20 dividido por 9 newtons, porque caiu por 3 ao quadrado. Olha que interessante. E agora imagina que eu diminuo a distância para 1 metro. Se eu diminuir de 4 para 1, quer dizer que a distância diminuiu 4 vezes. Se ela diminuiu 4 vezes, a força aumenta 16 vezes, porque é 4 ao quadrado, tá bom? Se a força aumentar 16 vezes, 16 vezes 20, que é o inicial, vai dar 320 newtons, tudo bem? Então essa é a lei do inverso do quadrado da distância, tá bom? Aí, galera, olha que interessante, olha como que fica o gráfico de força por distância da lei de Coulomb, ó. Eu tenho aqui a força variando com o inverso do quadrado da distância, levando em conta que o K, o Q1 e o Q2 são constantes, né? O valor da carga não muda e nem o valor da constante não muda, né? Eu tenho esse quadrado aqui. Esse gráfico, galera, esse quadrado não, esse gráfico, galera, ele é chamado de hipérbole equilátera, tá bom? É uma hipérbole equilátera. Percebe que quanto maior a distância, menor é a força. Aqui, ó, imagina, ó. Quando a força vale D, quando a distância vale D, a força vale F. Se eu diminuir a distância por 2, ó a força aumentou para 4F. Eu diminuí por 2, a força multiplicou por 4, 2 ao quadrado. Lembra? Olha aqui, ó. Se eu peguei a distância e eu aumentei por 2, se eu aumentei por 2, a força diminuiu por 4, F por 4, tá vendo? Isso aqui é o gráfico. Sempre vai dar esse gráfico, viu? Sempre vai ser uma hipérbole equilátera. Ela não encosta nem no eixo Y e não encosta nem no eixo X. Ela nunca encosta aqui e nunca encosta aqui, certo? A gente fala que o eixo Y e o eixo X são assíntotas. Quando o gráfico tem uma reta que sempre se aproxima, mas nunca encosta, essa reta é chamada de assíntota. Então, se você fazer a distância tender para o infinito, a força vai tender a zero, mas nunca vai ser zero, tá bom? E se você fazer a distância tender a zero, aqui quase perlando no zero aqui, a força vai tender ao infinito, mas nunca vai ser infinita, tá bom? Beleza, galera? Esse é o gráfico. Olha que interessante. Agora, galera, imagina que eu quero calcular a força de uma carga, mas essa carga está sofrendo força de duas outras cargas. Imagina que eu tenho um sistema de 3 cargas. Se eu tenho um sistema de 3 cargas, galera, pensa, uma carga sofre a força das outras duas, não é verdade? Porque eu não posso sentir a força que eu mesmo provoco em mim, não é verdade? Então, ó, eu tenho 3 cargas, 1, 2, 3. As duas outras cargas faz força nessa, então cada uma vai fazer uma força. Tipo, ó, vamos supor que tem uma carga 1 que fez a força F1 e tem a carga 2 que fez a força F2. Nessa carguinha aqui, eu quero calcular qual é a força resultante sobre essa carga. Essa força resultante, essa aqui, ó, é só fazer uma soma vetorial, pessoal. Então imagina, ó, eu fiz essa força F1 seguindo aquele passo a passo que eu passei no começo da aula. Como é o passo a passo? Faz uma reta que liga as duas cargas. Lembra, olha para o sinal. Duas cargas em mesmo sinal, repulsão. Duas cargas sinais opostos, atração. Desenha o vetor. Beleza. Esquece essa carga. Vai para outra carga agora. Faz uma reta que passa pelas duas cargas. Olha para os sinais. Vê se é repulsão ou atração. Desenha o vetor e depois faz uma soma vetorial. Aí, ó. Soma vetorial, galera. Essa aqui é a regra do paralelogramo, tá bom? Regra do paralelogramo. Tudo bem? Lá em soma vetorial, acho que vocês lembram do comecinho de mecânica, tá bom, galera? Como somar vetores. Essa seta com essa seta, eu fecho o paralelogramo, ó. É como se esse vetor tivesse aqui, esse vetor tivesse aqui, ó. E aí eu fecho o paralelogramo aqui, a diagonal é a força resultante, tá bom? Para calcular quanto que vale esse valor de força resultante somando essas duas forças, galera, olha a fórmula que eu uso. Essa aqui é chamada de super Pitágoras, carinhosamente chamada de super Pitágoras, tá bom? Então, ó, o FR ao quadrado, que é o que você quer, é o F1 ao quadrado, mais o F2 ao quadrado, mais 2 vezes o F1 vezes o F2, vezes o cosseno do ângulo entre as forças, tá bom? É uma fórmula grande, pessoal, mas com o tempo, com a utilização, vocês vão acabar ingerindo ela, tá bom? Vocês vão acabar decorando ela. Beleza, pessoal? Tudo bem? Vamos fazer um exercício então? Ó, duas partículas de cargas elétricas Q1 e Q2, ele te deu os valores das partículas aí, estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros, sendo K0 igual a 9 vezes 10 a nona, a intensidade da força de interação entre elas em newtons é igual a, galera, a aplicação da fórmula, Q1, Q2 sobre D quadrado, só colocar os valores, pessoal, 9 vezes 10 a nona, 4 vezes 10 a menos 16, e aqui 6 10 a menos 16. Você faz a continha, pessoal, ó, e aqui você coloca
3 vezes 10 a menos 9, né? 3 ao quadrado vai dar 9 aqui. E aí 10 a menos 9 ao quadrado vai dar 10 a menos 18. Você faz a continha, pessoal. 9 vezes 4 vezes 6 vai dar 24. Tudo bem? Aqui vai dar... Tá certinho, né? 9 vezes 4 vezes 6, pessoal. Vai dar 240, na verdade, né? Ó, 9 vezes 4 dá 36. 36 vezes 6, pessoal. 36 vezes 6, isso aqui vai dar quanto? 36 vezes 5 dá 180. 180. E agora desse exercício aqui, pessoal, aqui eu acho que ele cometeu um pequeno erro de conta, pessoal, ó. Ele fez a conta errada aqui, ó, porque ele não fez a conta certa aqui, tá bom? Esse exercício que eu peguei de um site da internet, pessoal, mas aqui, ó, esse resultado aqui não tá errado, tá bom? Só fazer aqui, ó, 9 vezes 4 vezes 6, vamos lá. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 6 vai dar 36 vezes 5 dá 180. 180 mais 36 vai dar 196. Pessoal, 196. Mas 196 dividido por 9, aí realmente dá 24, tá bom, galera? Realmente, é verdade. Aí realmente dá 24. Se você faz a continha aqui, ó, 9 dividido por 9, ok? 9 corta com 9. 4 vezes 6 dá 24. Perfeito, pessoal. É isso aí, ó. Tá vendo? Então, ó, 9 dividiu por 9, cortou. 4 vezes 6 tá certinho, pessoal. Ó, 24. E aí, ó, 10 a nona. 10 a menos 16. Com 10 a menos 16 vai dar 10 a menos 23. E aí ficou embaixo 10 a menos 18. Ficando um resultado de 2,4 vezes 10 a menos 4 newtons. Certinho, pessoal? É o gabarito aqui da letra D. Tudo bem? Só aplicação da fórmula, pessoal, sem estresse nenhum. Da FUVEST, duas partículas eletricamente carregadas com mais 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros. Onde K, ele te deu K, tá bom, galera? A força de interação entre essas cargas de novo, galera, simplesmente usar a fórmula. Ó, K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Você vai colocar o K, 9 vezes 10 a nona. Vai colocar o Q1, 8 vezes 10 a menos 6. O Q2 é igual, 8 vezes 10 a menos 6. E agora você passa para metro. Lembra de passar o 30 centímetros para metro. Multiplica por 10 a menos 2. E eleva ao quadrado pela fórmula, tá bom? Aí se você fizer a continha, galera, vai dar 6,4 newtons. Essa é a força. E como são cargas de mesmo sinal, eu vou ter repulsão. Então eu vou ter uma repulsão de 6,4 newtons, que dá gabarito letra A. Galera, de acordo com a lei de Coulomb, essa é a alternativa correta. A força de interação entre duas cargas é proporcional à massa entre elas. Nada a ver, galera. Perceba que na lei de Coulomb nem aparece a massa, ó, aparece só a carga, tá bom? Então não tem nada a ver com a massa. Então ela tá errada. A força elétrica entre duas cargas independe da distância entre elas. Claro que depende. A força depende inversamente do quadrado da distância. Então depende sim da distância entre elas. Se estiver mais próximo, a força é maior. Se estiver mais distante, a força é menor. C. A força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Perfeito, pessoal. É realmente, ó, a força é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Quando tá aqui em cima, pessoal, é diretamente proporcional. Quando tá embaixo, é inversamente proporcional. Então a letra C está correta. Vamos ver se a D está correta? A força eletrostática é diretamente proporcional à distância entre as cargas. Galera, realmente é proporcional à distância, mas não é diretamente, é inversamente proporcional ao quadrado da distância, não diretamente. A constante eletrostática K é a mesma para qualquer meio material. Nada a ver, pessoal. Depende do meio. Para a água tem um valor, para o vácuo tem um valor, para a parafina tem outro valor, entendeu? Para o óleo tem outro valor. Então, para cada meio você vai ter uma constante eletrostática. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha entendido essa aula sobre força elétrica. Eu não falei muito sobre aquela outra situação quando você tem mais de uma força, porque a gente vai voltar a trabalhar isso quando a gente fala de campo elétrico, tá bom? Por enquanto, se vocês souberem calcular a força entre duas cargas, já está excelente, tá bom? Usar a lei de Coulomb, entender o que cada coisa significa, entender que é o módulo das cargas, entender que a força é um vetor, entender que você tem que somar vetorialmente, já está excelente. Tá bom, galera? Tudo bem? Bons estudos a